Boa tarde, bem-vindo, bem-vinda. Hoje você vai ver como o clima interferiu negativamente nas produções de 2021 e ainda o plástico sendo reutilizado para formar um produto para a construção civil, o piso verde. As informações para o futuro agora no Planeta Campo. Como os produtores dizem, a agricultura é uma indústria a céu aberto. É difícil lidar com o clima cada vez mais instável por causa do aquecimento global. No ano passado, mesmo do fim do inverno, tivemos geadas em regiões do Brasil que nem são tão frias. Em lavoura de café, teve até prejuízo. É na lavoura que percebemos as marcas da geada. Julho e agosto foram meses desafiadores para quem produz café, principalmente após um ano de seca prolongada. No interior de São Paulo, em Espírito Santo do Pinhal, o Lucas relata a rotina de quem vive do grão. Na última safra que a gente está finalizando agora, a gente estima uma quebra de 25% na produção devido à seca no período de florada que a gente teve. A gente está prevendo uma quebra de 50% devido à geada, que pegou 50% da nossa lavoura, do nosso parque cafeeiro. E a chuva que está em falta, essa seca, pode prejudicar ainda mais, porque a florada está vindo aí e a gente está dependendo dessa chuvinha aí para poder garantir a próxima safra. Nascido em uma família que produz café há quase um século, o produtor sabe que 30 segundos de degustação da bebida representam pelo menos 3 anos de seu trabalho. Essa não é a primeira vez que o cafeicultor passa por secas e geadas. Diante da situação, busca alternativas para mitigar os impactos. A gente vem tentando trabalhar nas áreas não mecanizadas com o consórcio, com outras culturas no meio do café. E na lavoura, onde é mecanizada, a gente vem tentando minimizar os gastos com herbicidas, por exemplo, trabalhando com plantio de braquiária para melhorar a absorção de nutrientes e de água no solo, para ver se a planta resiste mais à seca. Os especialistas alertam que a situação pode se agravar caso a seca em regiões produtoras se prolongue por mais tempo. Essa seca que se iniciou em 2020 e que tem se estendido durante o ano de 2021, já vai proporcionar queda de produção na safra que vai ser colhida lá em 2022. E junto à questão da seca, agora nos meses de julho e agosto de 2021, nós tivemos a ocorrência de geadas em algumas regiões cafeeiras. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a safra atual não deve ultrapassar mais de 48 milhões de sacas de 60 quilos de grãos. Se atingir esse resultado, vai ser 22,6% inferior ao da temporada anterior. A seca e geada afetaram principalmente as regiões do Paraná, São Paulo e Minas, que é onde se concentra o grosso da produção do café tipo arábica, que é o mais caro e o mais importante na comercialização nacional e internacional. Além disso, a geada afeta a produção desse ano e a produção de até 2 anos subsequentes, porque afeta o pé. Alguns pés não se recuperam, os pés mais novos terão que ser cortados e replantados, e outros perderam as folhas e para se recuperar e voltar a produzir pode levar até 2 anos. Nós estamos esperando uma floração agora para setembro e outubro, e a floração depende, o sucesso da floração depende dos índices pluviométricos. Então, se a chuva não vier de forma considerada nesses meses, é provável que tenhamos mais uma quebra na produção. A Associação Brasileira da Indústria do Café, a ABIC, já sinalizou impactos no preço para o consumidor final. A estimativa é de que o preço do café sofra um aumento de 35% a 40% nas prateleiras dos supermercados até o final do ano. Esse valor é significativamente menor do que o recebido pelo produtor, porque na composição do custo do café processado, existem componentes, vários componentes que não são a matéria-prima em si. E esses custos subiram também, mas relativamente menos do que a matéria-prima. A geada tirou o sono dos produtores rurais.
Nessa fazenda, por exemplo, o estrago é visível. Mas se você olhar bem, vai perceber que nem tudo está perdido. Tem brotos nascendo, um sinal de esperança, sustentabilidade e tecnologia. A Embrapa ela já tem trabalhado nas questões relacionadas às mudanças climáticas por meio de desenvolvimento de sistemas de manejo da lavoura de café, por meio do manejo de plantas de cobertura nas entrelinhas. Esse manejo proporciona uma maior condição para as plantas de café aproveitarem a água que está no solo, quer seja por meio da cobertura do solo, de um modo geral, ou pelo incremento na matéria orgânica desse solo, que vai condicionar o solo a reter mais água e disponibilizá-la para a cultura durante os períodos mais secos. Uma outra linha de pesquisa é que os pesquisadores voltados para o melhoramento genético têm trabalhado com materiais genéticos visando obter cultivares lá na frente que possuam uma maior capacidade de conviver com períodos de menor disponibilidade hídrica no solo. Essas dificuldades promovem o avanço aí dessas tecnologias para o cafeicultor. Quando questionado se desistiria de plantar café diante de todos os desafios do momento, a resposta do cafeicultor é certeira. Eu digo que nunca. Eu acho que o café corre nas veias nossas, está no sangue. Como se não bastassem as geadas, o tempo ficou seco ano passado. Durou mais dias que o comum. Até diminuiu a produtividade dos canaviais brasileiros. Tá quente e a temperatura não baixa, especialmente em dias assim. Se a quentura fosse o único problema, até que tava bom pro Gilmar. Faz 7 meses que não chove nessa plantação de 700 hectares de cana-de-açúcar na região que mais produz no Brasil. Veio chovendo bem pouco. A partir de março, então, travou. A chuva não veio mais. Veio chuva insignificante, 2, 3 milímetros, que não significa nada. Aí as canas começou a secar, não corta, não brota, o que brota morre. Então está difícil de trabalhar devido que não vem água para molhar o solo. Em algumas áreas, a quebra na produtividade chega a 60%. Os impactos climáticos já refletem no futuro do canavial. Não dá para falar em porcentagem ainda que vai ser a quebra do ano que vem, mas já está bem comprometida a safra do ano que vem. Esse ano as usinas vai parar cedo, usina aqui até dezembro, tem usina parando já dia 30 agora de setembro, já tem usina que começa a parar a moagem. Então a entre-safra vai ser maior, não está chovendo, o início dela ano que vem também vai ser adiado. Então vai ter uma entre-safra bem maior do que os outros anos. A gente tirava aqui, do ano passado para trás, 90, 95 toneladas por hectare. Esse ano a média não vai dar 60, abaixou muito. Clima seco, cana seca. Eu estou segurando o colmo, que é como se fosse uma espécie de fibra da cana. Daqui sai em forma de suco toda a doçura que mais tarde vai virar açúcar. Por conta do clima, boa parte da produção do Leandro e do seu Gilmar está assim, seca. Mas em outras épocas, essa mesma produção já foi assim. Olha só, gente. Até escorre. No passado, os canaviais eram vistos como vilões do meio ambiente por causa das queimadas que poluíam o ar. Elas eram feitas para ajudar no corte manual. Hoje, essa realidade é bem diferente, já que mais de 90% da produção brasileira usa tecnologia. Essa pesquisadora explica que a área plantada no país teve um aumento correspondente a 1,5 vezes. Em contrapartida, o aumento dos produtos gerados na mesma área contribuem com a sustentabilidade da produção. Essa produção de etanol, de açúcar e de bioeletricidade e bagaço aumentou até 6 vezes. Então, a gente conseguiu, com a mesma área plantada, produzir muito mais, né? E isso vem de uma curva de aprendizado que o setor faz há muitos anos, tentando trabalhar a questão da produtividade e trazer tecnologia para fazer mais coisas com a cana-de-açúcar.
e de muita pesquisa. Os produtores sempre trabalham com uma esperança no ano que vem, né? Então a gente vai tentando, vai estar plantando, está arriscando plantar. Tem lugar que nasce, tem lugar que não nasce, a gente está fazendo de tudo para nascer, mas mesmo assim está perdendo o plantio. Então está difícil, porque se você deixar para plantar mais para frente dessa época, daqui um mês, você já não consegue plantar para colher o ano que vem. Aí você fica, tem arrendamento para pagar, tem as contas para pagar e não vai ter cana na área. Apesar do grande desafio, a boa notícia para o Gilmar é que as pesquisas começam a apontar caminhos que unem inovação e sustentabilidade. A gente depende da chuva e usa a água da própria cana, que vem dos processos industriais e é reciclada para o campo. Mas isso tem um limite, né? Quando a gente não tem chuva, essa equação ela pode não ser suficiente. Então, a gente tem muita pesquisa para aumento de produtividade e tolerância à seca. A gente está fazendo cruzamentos com plantas ancestrais da cana-de-açúcar, sequenciou o genoma da cana-de-açúcar, identificou genes associados à tolerância à seca e está fazendo plantas melhoradas. A pior estiagem do século, que aconteceu em 2021, dificultou o cultivo de feijão. De acordo com a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, os estoques estão 11,4% menores do que no ano anterior. O milho cresce bonito na lavoura do José Ângelo. Tá até aliviado. É que há um mês o sentimento era de desespero. Seca e geada causaram quebra na safra de feijão, que estava quase pronto para ser colhido. O feijão mais velho nosso conseguiu salvar um pouco, a qualidade não ficou boa, ficou ruim, mas os mais novos que estavam em florada, esse perdeu inteiro, foi perca total. Ou seja, 100% de tudo que você investiu aqui para essa última fase do feijão você perdeu completamente? Perdeu completamente. Cerca de 60 hectares foi perca total. O produtor rural lamenta o grande prejuízo. Olha, mais ou menos nesses 60 hectares, você pode pôr aí uns R$ 3.500 o hectare. Nesses 60 hectares, porque ele não chegou a gastar tudo que tinha para gastar nele. Entre irrigação, os tratos, né? Então, o custo dele estava em torno de R$ 3.500 o hectare. Mas não é só o José Ângelo que fica triste com essa história, porque a consequência vai ser sentida pelos consumidores. A Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, estima que a produção brasileira de feijão neste ano está 11,4% menor que a da safra 2019-2020. O preço vai aumentar e a quantidade do alimento no prato vai diminuir. Justamente ele, que em dupla com arroz, são protagonistas na mesa dos brasileiros. E aí por isso a gente se produz feijão, né, em tantas safras diferentes, né, em 3 safras pelo menos, né, pensando que uma vez que é uma cultura que ela é responsável por dar, né, a fonte de proteína, né, principalmente para as pessoas, né, em condições mais vulneráveis, né, ela está concentrada em 3 safras permite que os preços ao longo do ano fiquem mais equilibrados. Você não tem uma variação tão longa de preço lá na gôndola, né, no produto, na hora que a pessoa vai lá no supermercado comprar. A última geada que trouxe prejuízos para a propriedade da família do Ângelo aconteceu há 27 anos, em 1994, e nem foi tão severa como a de 2021. Ela destruiu 100% dos 120 hectares de feijão que estavam plantados aqui onde a gente vê o milho. A única coisa que restou foi isso daqui, ó. Estava previsto uma geada. A gente tomou alguns cuidados para minimizar ela, mas ela veio tão forte que nenhum dos cuidados que a gente tomou deu resultado. Nenhum, porque ela veio aquém do que a gente esperava. Chegou aqui a 2,2 negativo. Os problemas climáticos já são uma realidade para os produtores,
Mas então, qual seria a melhor forma de enfrentar esse desafio? Mais investimentos, né, na área de pesquisa para adaptação, né, desses cultivos, né, principalmente esses cultivos que são mais próximos, né, da população em geral, porque como uma fonte de proteína é barata, né, uma fonte de proteína que é acessível para a população, né, esses cultivos são muito, muito importantes. Hoje a gente sabe que o arroz com feijão é algo essencial na mesa de todos os brasileiros. Falando também em sustentabilidade, a gente sabe que o planeta passa por problemas climáticos bastante graves. Você tem medo de que no futuro isso possa prejudicar a cultura do feijão aqui na sua propriedade? Sim, a gente se preocupa, né, com a seca, a falta de água para irrigação. No caso, uma geada dessa que aqui na nossa região, pelo menos nos últimos 40 anos, nunca ocorreu dessa magnitude assim, vamos dizer, mas a gente fica preocupado, sim. Eu espero que agora, em 2022, o tempo colabore mais com os produtores. E a seguir, vamos ver que a energia fotovoltaica diminui os custos na propriedade. Eu volto já já. O uso da energia fotovoltaica, aquela à base de luz solar, é um bom negócio para depender menos das fontes comuns. Veja a reportagem. Ela é necessária, mas o que talvez muitos não saibam é que a produção e o uso de energia elétrica afetam o planeta. A geração de energia é o setor principal na emissão dos gases de efeito estufa. É por isso que novas alternativas simples e sustentáveis têm sido uma solução que também alivia o bolso para aqueles que dependem dela, principalmente no campo. O Éder é avicultor e adotou a energia fotovoltaica para diminuir custos nas granjas que ele tem em Amparo, interior de São Paulo. De uma maneira simples, a energia fotovoltaica é uma energia gerada pelo sol, a incidência de raios solares nas placas fotovoltaicas. Essas placas fotovoltaicas, elas captam energia do sol, são transferidas para inversores, que são equipamentos que vão fazer a transformação da energia captada aqui do sol para a energia solar efetivamente. Para a equipe do programa Ligados e Integrados, o avicultor conta que antes das placas, os gastos com energia passavam de R$ 2.000. Hoje, esse valor não chega aos 120. No nosso setor hoje da avicultura, o consumo de energia elétrica está entre os nossos maiores custos de produção. Então isso foi uma forma que a gente encontrou de poder estar reduzindo esses custos para poder viabilizar a produção, para termos custos de produção melhores. A vantagem da gente estar colocando a placa fotovoltaica é que hoje a energia elétrica no aviário, principalmente como esse, ela é o segundo maior custo do produtor. Então, com isso, ele consegue baixar esse custo e tendo uma rentabilidade melhor. Existem ainda linhas de crédito facilitadas que ajudam o produtor a custear a instalação das placas. É um investimento, tá, que vai gerar um bônus que é abatido mensalmente nas contas de energia do produtor. Tá? No caso desse produtor aqui, ele zerou a conta de energia dele. Então, com o dinheiro que ele estaria pagando a conta de energia mensal, ele vai pagar o financiamento. Considerada uma energia limpa, a luz solar permite a produção de energia elétrica através de um recurso renovável, o sol. Aqui no aviário do Éder, apesar dos dias nublados, a energia solar captada em dias ensolarados é mais do que suficiente para atender a demanda de consumo de energia de toda a propriedade. O sol ele está disponível para a gente o tempo todo, né? Então também é uma forma da gente estar economizando recursos, né? E gerando uma energia extremamente limpa, né? Você já ouviu falar do piso verde? É o plástico utilizado pela agroindústria para embalar os alimentos, sendo reutilizado para formar um produto para a construção civil. Um piso tão resistente e bonito quanto o de porcelana ou de concreto. À primeira vista, parece um piso comum, mas não é.
Ninguém poderia imaginar que esse material foi feito de restos de plásticos que seriam jogados no lixo. A inovação foi criada por uma das maiores indústrias de alimentos do mundo. O processo permite transformar o plástico utilizado em pisos para ambientes externos. Nós, com embalagens de alimentos, são embalagens multicamadas, nós produzimos um produto que se chama piso verde, que é um piso que é o equivalente a um piso 100% de concreto, mas ele foi elaborado com uma tecnologia de incorporar na sua formulação estas embalagens multicamadas, que são embalagens de produtos para conservar produtos in naturas e que hoje não têm reciclabilidade, ou seja, são descartadas para aterro. E a JBS Ambiental desenvolveu uma solução para incorporar essas embalagens no piso para nós produzirmos o piso verde. Então veja só, a resíduo podia ir para o meio ambiente, vai ser incorporado e destinado e produzido um novo produto. Segundo a empresa, foram 2 anos de estudos para a conclusão do material que oferece a mesma resistência do que um feito 100% de concreto. A indústria utiliza cerca de 50 toneladas de aparas plásticas por mês, recolhidas em 2 unidades do interior de São Paulo e outra do Mato Grosso do Sul. A JBS é uma empresa no grupo, que é a JBS Ambiental, que faz o gerenciamento dos resíduos sólidos do grupo da JBS e, através desse gerenciamento, também faz a reciclagem de tudo o que é resíduo plástico. Sempre no modelo de ciclo fechado de economia circular, ou seja, utiliza resíduos plásticos gerados pelas unidades produtivas do grupo JBS, recicla e converte num novo produto que é direcionado para as unidades do grupo. Por muitos anos, os produtos industrializados tiveram um ciclo de vida muito parecido: extração da matéria-prima da natureza, manufatura, uso e descarte. Os economistas chamam isso de economia linear. Mas este processo está com os dias contados. Diante da preocupação com o planeta, um novo conceito de produção ganhou força: a economia circular. Economia circular. Ok. Bom, a economia circular é um novo paradigma de consumo e produção, né, em que a gente repensa o papel do resíduo, né? Então, numa economia circular não existe resíduo, né? Todo resíduo ele é uma nova fonte de material, uma nova fonte de recurso para as operações, né? Para produzir novos produtos, para produzir novos materiais, para produzir novos serviços também. Então, é uma lógica nova em que a gente cria círculos, né, e conexões fechadas entre o resultado de um processo e o início desse processo. A economia circular funciona assim. O que sobra de uma produção é utilizado como matéria-prima para a fabricação de novos produtos. O conceito em si não é novo. Em 1970 já se discutia sobre isso, mas na prática só começou a acontecer nos anos 80. Agora está se tornando um diferencial competitivo para empresas dos mais variados setores. Isso porque traz resultados altamente positivos, tanto ambientais quanto econômicos. Uma pesquisa feita pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria, mostrou que 76,5% das indústrias desenvolveram alguma iniciativa da economia circular, embora a maior parte não saiba que as ações se enquadram nesse conceito. Entre as principais práticas estão a otimização de processos, com 56,5%, o uso de insumos circulares, com 37,1%, e a recuperação de recursos, com 24,1%. A pesquisa também mostrou que 88,2% dos entrevistados avaliaram a economia circular como importante ou muito importante para a indústria brasileira. A economia circular traz muitas oportunidades de explorar novos mercados, né, de gerar novas fontes de receita, de encontrar novos mecanismos de inovação, né, ao pensar o papel dos materiais, o papel dos resíduos, né, isso traz um poder de inovação muito grande. E do ponto de vista das pessoas, elas certamente vão ter acesso a produtos que são mais sustentáveis, né, que agridem menos o meio ambiente ou, de fato, ajudam os sistemas naturais a se regenerar, né, que é um grande princípio da economia circular, né, e, sem dúvida nenhuma, né, também mantendo aí em perspectiva todas as preocupações sociais, né, que também fazem parte do desenvolvimento sustentável, das preocupações com sustentabilidade.
Então, do ponto de vista do consumo, certamente produtos que são mais verdes, né, como a gente costuma dizer, mas também que tem um desempenho técnico também tão bom quanto, ou eventualmente até melhor do que as alternativas lineares, vamos colocar assim. O piso verde já está sendo utilizado na pavimentação de obras da própria empresa. O primeiro lote foi aplicado em Lins, interior de São Paulo. Inclusive, neste local, foi pavimentada uma área de aproximadamente 2.000 metros quadrados, o que corresponde a mais de 5 toneladas de aparas plásticas que deixaram de ser destinadas a aterros. Mais de 1 milhão de toneladas de resíduos gerados pela empresa foram reaproveitados em 2019, representando aproximadamente 50% do total. Um passo largo para adotar um sistema de produção amigo do meio ambiente. Eu acredito que a economia circular é um caminho para o desenvolvimento econômico sustentável, porque ela tem princípios muito sólidos e muito claros de como a gente consegue adaptar os sistemas de produção e consumo que nós temos hoje, independente do setor, da área de atuação, da geografia, para ter, né, um desempenho de sustentabilidade elevado, ou seja, otimizar o uso de recursos, mitigar o risco da falta de matéria-prima, por exemplo, incorporar as questões de preocupação social também ao longo de toda a cadeia produtiva e uma série de outros fatores que de fato vão levar ao que a gente espera que o que seja o desenvolvimento sustentável. Então, eu acredito fortemente que é um mecanismo muito interessante, que governos, empresas e indivíduos podem e devem se engajar buscando esse desenvolvimento futuro de forma sustentável. O Planeta Campo fica por aqui. Até mais!